no ar, dando início ao nosso primeiro podcast denominado Pod 7. Isso porque pretendemos abordar 7 temáticas diferentes e relevantes para a sociedade maruinense, sergipana e, por que não dizer, para a sociedade brasileira. Assim, meus queridos amigos, aqui nós abordaremos sobre direito previdenciário, direito criminal, direito civil, contabilidade, teologia, ciência política, direito constitucional, nutrição, entre outros temas. Não perca, você será devidamente informado sobre diversos assuntos. E hoje nós contaremos aqui com os seguintes integrantes. Estamos aqui com o Lucivaldo Silva, aqui do meu lado, mais um pouco à minha direita, que é advogado, ele também é contador, pós-graduado em gestão fiscal e planejamento tributário, é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maruim. Temos ainda o próximo integrante, que é o Manassés Gileade, ele é bacharel em Direito, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maruim e ainda terá participação por óbvio, desde que está apresentando o programa. Eu sou o pastor Manuel Messias, também sou advogado, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e sou pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maruim. E juntos nos esforçaremos para trazer informações para vocês sempre fundadas na verdade dos fatos, na ciência ou na poderosa palavra de Deus. Certo? Por óbvio, quando formos tratar de teologia, a Bíblia será a nossa bússola, será a nossa âncora. Mas quando formos tratar de assuntos seculares, o que nós nos comprometemos com você, desde esse primeiro programa, é que nós nos fundaremos sempre na verdade dos fatos ou na ciência. Porém, mesmo quando formos tratar de assuntos seculares, como é o caso em tela, ciência política, nós também daremos vazão, daremos espaço para a palavra de Deus. Nesse programa, no nosso programa, a Bíblia sempre terá espaço. Somos cristãos com muita alegria e a Bíblia na nossa vida, no nosso programa, onde nós formos, terá sempre espaço. Assim, neste momento, nós queremos abordar o tema que iniciaremos hoje a ser abordado. Qual o tema? Nós iremos falar sobre a política dentro da ciência política. Esse é o nosso tema. Estamos em um ano eleitoral e, muito embora temos 7 temas ou mais de 7 temas para abordar, nós queremos ter esses primeiros 6 meses para estudar um assunto. Qual é o assunto? Ciência política, ou a política dentro da ciência política. Quero ainda lhe informar que a nossa abordagem ela vai ser uma linguagem popular, mas será sempre assuntos técnicos. Por isto, eu quero convidar você que quer nos acompanhar a falar sobre política, quero indicar 2 livros que nós nos comprometemos com vocês a ler pelo menos um dos 2 livros. Um dos livros é Os Clássicos da Política 1, de Francisco Beaufort. É um cientista político renomado, era um cientista político renomado, e nós indicamos esse livro, se você quiser nos acompanhar. Ou ainda o livro Ciência Política dos autores Guilherme Sandoval Góes ou Marcelo Machado Lima. Se o seu interesse é entender de política, você, portanto, não perca o nosso programa. Nas academias, uma matéria, ela demora exatamente 6 meses para ser apresentada. É o que nós pretendemos fazer aqui. Nós temos aí 6, 7 meses para a eleição e nós queremos falar sobre política e iremos estudar um livro em 6 meses. Queremos que você nos acompanhe. Se você não ler, mas nós estaremos lendo. Porque a nossa ideia aqui não é trazer nada fundado em achismos. É falar de forma séria, técnica, transmitindo o mínimo de conhecimento possível para que você seja devidamente informado. Tudo bem? Bem, o nosso programa, ele é através de perguntas e respostas. Então eu estou apresentando o programa, mas ao mesmo tempo eu serei hoje, ou, pois não, né? Nesses programas,
eu serei sempre o integrante que vai estar respondendo as perguntas feitas hoje por Lucivaldo Silva e pelo Manassés Gilead. Portanto, meus queridos colegas de bancada, eu estou à disposição dos senhores naquilo que a gente puder ajudar. Muito bem, pastor. Desde já agradecido, né, pelas palavras que o senhor colocou, né, explanando sobre o nosso tema que será debatido. É um tema, como o senhor já colocou, um tema bastante relevante para o ano que estamos vivendo, né? E quero aqui também cumprimentar meu amigo aqui, Manassés, irmão Manassés, que estará juntamente comigo, né, fazendo algumas perguntas para que o pastor venha nos abrilhantar, né, com o conhecimento dele e que a gente possa estar aprendendo mais sobre política, né? Eu ouvi uma vez, pastor, uma frase que dizia o seguinte, Manassés, que quem não gosta de política vai ser dominado, né, por aqueles que gostam, né? E muitas das vezes esses que gostam estão até mal intencionados. Então, frase muito forte. É importante você conhecer sobre política para que você possa ser um influenciador, né, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Mas, sem demora, vamos para a primeira pergunta para que a gente possa beber um pouquinho dessa fonte de conhecimento que é o pastor Manuel Messias. Então, vamos lá diretamente a uma pergunta bem direta, pastor. Vamos lá. O que é a política? Antes de responder, eu quero agradecer as palavras elogiosas do Lucivaldo, mas, assim, a gente está estudando junto, né? Eu tenho um pouquinho de mais idade do que eles, sou pastor dos dois, e agradeço a forma carinhosa que o Lucivaldo nos fala, mas é um assunto técnico que eu não domino, mas nós estamos correndo atrás para trazer para você, como eu disse e repito, o assunto de forma técnica. Bem, a pergunta é o que é política, não é isso, pessoal? Olha só. Os teóricos afirmam que existe certa dificuldade em se conceituar a palavra política, visto que ela tem vários significados, é a palavra polissêmica, né? No entanto, com o propósito de evitar a relativização do termo e utilizando-se de um dos primeiros a exemplificar e a teorizar sobre a política no sentido político, eu quero falar que política, segundo Aristóteles, ela é o meio, Lucivaldo, para alcançar a felicidade dos cidadãos. Política no sentido de política partidária, né? Porque aquilo que eu já falei de início, ela é a palavra polissêmica, pode ser interpretada com várias outras vertentes, mas no sentido partidário, não é? Ou política como um sistema de governo de uma nação, ou de uma cidade, ou de um estado. Segundo Aristóteles, a política ela é o meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Veja que conceito poderoso. Como ela nasce. Simples e abrangente. Simples, abrangente e poderoso. Quer dizer, olha o quanto a política, se ela for levada a sério, ela é algo importante. Porque a maioria das pessoas já ouviu falar em Aristóteles, um grande filósofo, e ele fala sobre política, dizendo que ela é um meio, mas não é qualquer meio, não é? É um meio para alcançar a felicidade, o bem-estar das pessoas. Na verdade, séculos, milênios até depois, já no século XIX, Max Weber, é outro filósofo, é outro teórico que fala sobre o tema, ele vai afirmar no seu livro Ciência e Política, ele vai conceituar a política dizendo que a política é a ciência do bem comum. Eu interpreto que Max Weber ele bebeu da fonte de Aristóteles. Porque felicidade dos cidadãos está no plural. Ciência do bem comum, aquilo que é comum também, é para todos. Então, é como se fosse a mesma coisa, dito de forma diferente. Então, Max Weber, ele afirma que a política, queridos internautas, olha o que é política para Max Weber. É, na verdade, a ciência do bem comum. É uma coisa que beneficia a todos.
Portanto, tanto para Aristóteles como para Max Weber, a política visa alcançar ou beneficiar a todo mundo. Essas são as observações que eu queria fazer inicialmente. E respondendo a sua pergunta. Que essa palavra colocada lá por Aristóteles, de felicidade, ela engloba várias situações, né? É uma felicidade que é em vários ramos, né? Ou seja, quando ele coloca aqui, Weber coloca aqui, é uma para beneficiar o bem comum, né? É a política que é a ciência do bem comum, é quase o mesmo sentido dessa felicidade que Aristóteles está falando, né? É uma felicidade ampla, né? Então, esse bem comum também, ele vai abranger várias áreas, né? Seja na formação, seja na educação, é a felicidade de forma geral, né? Perfeitamente. Na verdade, o que é que acontece? O que nós temos que estar atentos é assim, a política é a ciência do bem comum, ou meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. O que nós devemos estar atentos é que a política ela é feita por seres humanos. E seres humanos são falhos e têm defeitos, inclusive, peçonhentos, me permita a palavra. O que significa dizer que a gente tem que ter cuidado ao lidar com a política, porque qualquer pessoa pode se envolver nela. E aquela frase que você falou, só não lembro o autor, mas essa frase que você disse, quem não gosta de política será governado por quem gosta de política. É do autor famoso, não sei se você lembra o nome dele. Não, mas se puder até pesquisar aí, é um autor famoso. Então veja a importância de você que nos ouve se interessar por política de forma correta. Porque é outro filósofo. Ele vai dizer, quem não gosta de política, simplesmente vai ser governado por quem gosta. Você se isola, decide não se envolver, e até acha que é porque ela é imoral, ou a política é desonesta, ou qualquer outro adjetivo negativo. E pessoas que de fato gostam da desonestidade e da imoralidade se envolvem e vai governar você que gosta daquilo que é bom, daquilo que é bom. Uma frase aqui, pastor, que eu encontrei, que é: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Platão. Olha aí, versão, né? Olha aí que outra frase, né? Bem, e Sêneca, já estou citando autores, né? Sêneca, quem foi Sêneca? Sêneca foi um advogado, filósofo e estadista romano. Sêneca disse o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa frase de Sêneca eu faço questão de trazer aqui, porque para mim ela ilustra exatamente o momento que o Brasil está vivendo. Porque vou fazer 53 anos e eu tenho percebido a mudança de mentalidade do brasileiro. Há décadas atrás, o brasileiro o popular Maria vai com as outras sobre a política. Então, o brasileiro não sabia para onde estava indo. E Sêneca disse que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eles eram levados como boiada, como se repete ainda hoje, para qualquer lugar. Só que de alguns anos para cá, Luciano, graças a Deus, o brasileiro está se politizando. Olha nós aqui, um pastor, 3 pessoas envolvidas na área do direito e debatendo política. Quero levar para você um despertamento sobre a política. Por quê? Porque o Brasil tem mudado. Então, o Brasil não quer mais ficar sem saber para onde está indo. O Brasil quer o norte, os brasileiros querem o norte. Os brasileiros que estão pesquisando para tentar acertar o melhor caminho ou a melhor direção também na vida política. E graças a Deus que os evangélicos também estão envolvidos nesta direção. Um grande exemplo que eu dou da politização da cabeça do brasileiro é que o Brasil é considerado o país do futebol, né? O país do futebol, né? Os mais novos talvez nem saibam, mas há décadas atrás, né, essa paixão pela seleção brasileira, que hoje é apagada, era muito forte. Porém,
Hoje, se parar um cidadão na rua e perguntar o nome de um cidadão brasileiro, de um jogador da seleção brasileira, lembre-se de um ou de outro. Mas se nós perguntarmos o nome dos ministros do STF, talvez eles lembrem. Então, a política, a cabeça do brasileiro sobre a política tem mudado. Essa é a observação que eu queria fazer. Deixa eu João Manassés ler a frase, que acho que é essa frase que o senhor estava falando, desse autor. É a frase de Guimarães Júnior. Quem não se interessa por política está fadado a ser governado por canalhas que gostam de política. É isso aí. Vai se interessar ou vai estar reclamando da política? Nós três, com poucos recursos que temos, com o pequeno ou médio, ou com o conhecimento que temos, não vou aqui dar uma falsa modéstia, não, com o conhecimento que temos, estamos nos propondo a querer fazer a diferença. E lhe convidamos para se somar a nós e acreditar que é possível, através da política, nós mudarmos o nosso país, nossa cidade e o nosso estado. Então, dando sequência às nossas perguntas, foi já dito na parte introdutória que esse ano é um ano eleitoral, então, por óbvio, irão se apresentar os mais diversos candidatos, até aqueles que vão mais para virar um meme, né? Porque tem todo tipo de candidato, de político que iria aparecer. E pegando o gancho justamente da visão de Aristóteles que a política ela é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos, essa próxima pergunta é interessante justamente para poder diferenciar o que é política e o que é politicagem, que é um termo muito conhecido no nosso país. É justamente essa pergunta. Queria que o senhor diferenciasse. Diferença de política para politicagem. A política é o meio para se alcançar a felicidade de todos. A politicagem é um meio para se alcançar a politicagem de um ou de alguns. Então, na política, o político se interessa pelo coletivo. O politiqueiro se interessa pelos seus, interessa-se por aquilo que lhe convém, por aquilo que lhe beneficia. A segunda diferença, a política se baseia na ética, na moral, na honestidade, em princípios. Existem princípios na política. A politicagem, na imoralidade, na desonestidade, nas falcatruas, né? Eu acho que essa diferença, acho que precisa nem... Ou seja, o político, ele se expõe para beneficiar aquilo que beneficia a sua cidade, seu estado, seu país. O politiqueiro, ele está interessado em se logo completar, unicamente. Ele não está disposto nunca a se expor. Só ter vantagens para si ou para os seus. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Então, agora vamos para mais uma pergunta. E aí a gente vai se aprofundando cada vez mais. Então, você que está aí nos assistindo, fique atento aí às perguntas, às respostas, né? E vá cada vez mais ganhando conhecimento, né? E se interessando também por política, né? Pastor, qual a relação entre política e poder? Relação entre política e poder. Relação entre política e poder. Eu diria que é uma relação quase de irmã gêmea. Ligação muito forte. E isso é muito simples de explicar, né? Por que é simples de explicar? Porque o poder, o conceito de poder, é a capacidade de fazer por sua vontade. E na política, a ideia de quem se envolve em política, seja com boas ou más intenções, é querer fazer a sua vontade.
Ou seja, não é errado você querer que a sua vontade seja feita. O errado é se esta vontade ela beneficia a todos ou beneficia só a si. Está claro isso aí? Sim. Qualquer coisa, vamos dizer aí, viu? Não fique só ouvindo o que eu estou falando, pode discordar, inclusive. Mas a relação é essa. O poder sob a lógica da ciência política, ele está quase sempre acompanhado de ideologias que são utilizadas para justificar as suas preocupações. Mas eu ficaria com o que eu falei, sabe? Para não render muito. Quanto mais pontual, fica mais fácil do pessoal entender. Então, o poder e a política são irmãs gêmeas. Não tem como separar. O que as pessoas têm que ficar atentas é que tem gente com boas intenções que vai querer o poder e gente com más intenções que vai querer o poder. Cabe ao cidadão decidir quem deve colocar lá. É o que todos nós sabemos, é o que todos nós entendemos. A política, ela traz esse poder, né? Então, muitas das vezes quando você vai escolher um candidato, você tem que escolher sabendo que ele vai ter aquele poder de agir por uma lei ou por alguma, se no caso executivo, algum decreto que vai envolver a coletividade. Então, você legitimou esse poder para ele. É isso aí. Você vai dar poder a alguém sobre você, sobre sua esposa ou seu marido, sobre seus filhos ou seus pais, sobre sua empresa. Veja o quanto política é importante. O quanto se deve se envolver em política. Eu, há tempos atrás, não gostava de política, como a maioria dos evangélicos, tolamente. E hoje estou fazendo um programa que vai abordar 7 temas, ou mais de 7 temas. Mas o primeiro é sobre política. Porque, como já foi dito, se quem não gosta de política se afasta, se você se afasta porque não gosta de política, tem gente que gosta e vai guiar você e a sua casa. Eu me recordo agora, para vocês que estão nos ouvindo, e não para debater, mas só me veio agora uma lembrança, uma recordação do último pleito eleitoral para a presidência, né? No qual Lula ele teve um apoio da militância do PT, do PSOL, então do pessoal que tem uma ideologia, e aí eles transferem para Lula, né, por meio do cargo de presidente, esse poder. E aí onde é que eu quero chegar? A própria militância do PT, a própria base eleitoral dele, colocou ele lá, porém, Lula foi muito questionado na escolha do ministro do STF. Quando ele coloca um ministro branco e que a base do eleitorado do PT todo, eles queriam ou um negro ou uma mulher negra que representasse a ideologia que eles estavam defendendo, que eles estavam trazendo, né? Okay. Que até a própria base, os aliados de Lula, criticaram o seguinte, que para subir a rampa ele subiu com os pobres, com os índios, com as classes de minoria. Mas na hora que é para escolher o ministro do STF, ele escolhe o amigo advogado dele. Enfim, sem se estender nessa discussão, mas é um exemplo de que quando por meio da política você elege alguém, você transmite o poder para aquela pessoa. E aí aquela pessoa ela vai ou não seguir o eleitorado dela. Nesse caso, o Lula não seguiu, né? E aí foi mas eu acho que eu vou por outra direção, Silvão, pelo que você está dizendo. Deram poder a ele. É essa direção que eu quero ir. Deram poder a ele, ele pode escolher o que ele quiser. Deram poder. Né? Claro que quem dá poder espera uma resposta de acordo com quem colocou. Mas é exatamente isso que nós estamos debatendo aqui, que o poder é a capacidade, de fazer impor a sua vontade. É por isso que ele está protegido legalmente. Cabe a quem deu esse poder questionar a escolha dele. Até porque o poder é do povo. Então, ao próprio eleitorado ou até o outro que não seja necessariamente militante, se não concorda com determinada escolha de Lula ou de qualquer outro político, é questionar.
foi a pessoa que colocou lá. Não, mas eu estou dizendo outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte. O eleitor, ele precisa estudar criteriosamente os candidatos, porque depois que ele elege, ele deu poder a essa pessoa. E depois que deu poder, a pessoa vai tomar decisões. A escolha de um ministro no STF é cargo de livre nomeação. Então, cabe ao presidente chegar e decidir quem ele quer colocar. Entende? É exatamente o que nós estamos dizendo. Existe uma relação muito íntima entre política e poder. Sim, eu entendi esse cenário antes, né? Por exemplo, antes de colocar o Zanin, o povo estava justamente, os militantes estavam querendo justamente ou algum negro ou uma mulher, então, antes disso. Mas eu estou falando nesse cenário agora, porque, por exemplo, se de uma próxima vez Lula tiver que fazer determinada escolha, o povo ele tem que cobrar dele, entendeu? Ou, no caso de Lula, foi essa questão da escolha. E pior que na segunda indicação ele também não botou. Então, Acabou botando Flávio Dino, não foi? Na segunda indicação, né? Foi. Então já não vem cumprir. Então, Tá, mesmo com a reclamação. Olha, vocês estão indo para uma direção. Eu tô querendo. A verdade é que Mas a eu estou querendo evitar. Não, eu estou querendo tá evitar chegando. para não no que ter. você disse. Hein? A gente chegou no que você disse, que a política e o poder você colocou como quase São irmãos gêmeos. um gênero. Então, você já não consegue afastar. Né? Então, a pessoa tem essa faculdade. É legal. Não, A lei determina que pode. discordo. A mesma coisa é o quê? A mesma coisa é o quê? Vamos dizer, uma coisa simples, um contrato de compra e venda de um carro. O carro é seu. Legalmente é seu, você faz o que quiser. Ele é presidente do Brasil e, por ser presidente, ele tem legalmente, no caso de nomear ministro do STF, o direito de escolher. Sim, Então, causou decepção? Causou, mas ele tem o poder, porque a política confere a quem está eleito esse poder. Agora, ao povo, cabe também fazer as escolhas de forma mais apropriada, daquilo que eles acharem conveniente, porque é o momento que o povo tem o poder. Sim, bacana. Né? O povo tem o poder na eleição. Agora mesmo, em outubro, o povo tem poder de fazer diferença. Para vereador, para prefeito de sua cidade. Mas depois de ter eleito, tem certas, não é tudo, claro, mas tem certas situações que o prefeito, que o governador, que o presidente, eles são conferidos de autoridade, revestidos de autoridade, para tomar as decisões que eles acharem mais convenientes. O que ele não pode é agir de forma ilegal. Fora isso. O senhor praticamente já entramos no mérito da próxima pergunta, porque já começamos a falar sobre poder e a próxima pergunta é justamente sobre isso. O que é um poder na perspectiva da ciência política? Então, na verdade, assim, o poder, na perspectiva da ciência política, é a capacidade de impor sua vontade. E, na verdade, esse conceito é um conceito geral, né? Poder é a capacidade de fazer valer a sua vontade. Entendeu? Então, os políticos, antes dos políticos, o eleitor, ele tem poder. Porque ele tem poder, porque ele tem a capacidade de fazer valer a sua vontade através do voto. O político eleito, ele passa a receber poder. E quando ele é conferido, quando ele é revestido desse poder, automaticamente ele passa a ter essa capacidade de fazer valer a sua vontade em aspectos legais, né? Claro que essa vontade ela é sempre conduzida pela lei, né? Mas ela tem o povo até a eleição e o político durante o mandato.
Então, por exemplo, digamos que o governador ele queira fazer uma ponte. Está acontecendo inclusive ali, uma ponte está sendo. Algumas pontes estão sendo construídas aqui em Aracaju. Mas tem gente que mora há 30 anos, há 40 anos em um local e não quer sair daquela casa. Mas para beneficiar a coletividade, é preciso que a ponte passe por aquele lugar. A pessoa vai ter que sair daquele local. Claro que o prefeito, o governador, vai ter que indenizar. Né? Aí vem o princípio. Ao princípio da supremacia do interesse público. É isso aí, doutor. É o princípio um dos princípios do direito administrativo. Né? Supremacia do interesse público diante do interesse privado. Por que o político pode fazer isso? Porque ele tem o poder. Não. Minha vontade. Porque a vontade dele ali não é só a dele. É uma vontade representativa. Ou seja, milhares, e em algumas situações, milhões de pessoas votaram nele. Então ele representa a comunidade. Tá claro? Muito bem, então, já agora eu vou fazer nenhuma pergunta, vou dizer que é o quê? E basicamente já respondeu, né? Então vai ser muito fácil para ele essa, né? Eu quero que o senhor conceitue um poder legítimo. Vamos lá. Poder legítimo é sinônimo de autoridade. E autoridade é sinônimo de poder legítimo. Porque o poder legítimo é o poder exercido sob o consentimento daqueles que a ele se submetem. Deixa eu fazer aqui logo uma diferença de poder e autoridade. No poder, você, como eu disse, faz valer a sua vontade. No poder legítimo, você faz valer a sua vontade, só que através do consentimento. Existe uma anuência. Entende? Então, que é exatamente o conceito de autoridade. Então, para mim, que eu sou estudante, tanto quanto vocês, e fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei e entendi que o poder legítimo é sinônimo de autoridade. Para mim, digamos, a autoridade é um poder. Eu criei isso para decorar aqui na minha mente. Né? A autoridade é um poder qualificado. Porque na autoridade eu não sei, eu tenho poder de fazer. Eu tenho o poder de fazer porque você me consentiu. É uma concessão. É tipo um poder melhorado. É por isso que é um poder legítimo, porque é legítimo. Porque eu estou fazendo, eu quero. Mas só que eu convenci vocês ao ponto de vocês concordar comigo. A coisa flui melhor por aí. Tá claro? O poder, por exemplo, estabelecido por lei, né? Poder legítimo. É a lei que estabelece aquele poder legítimo. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes, a lei, o caso da ponte que eu falei, o prefeito ou o governador, ele tem poder legítimo de fazer determinadas coisas. É legítimo, né? Mas pode ter pessoas que não concordem com ele. Né? Mas na autoridade existe o consentimento. Existe o consentimento. Então, a diferença do poder para o poder legítimo, do poder para a autoridade, é que só o poder você faz valer sua vontade, mas tem vezes que você tem que usar força. Entendeu agora? Tem vezes que você tem que usar força. Então, por exemplo, invadiram um terreno. Aí o governador diz, olha, tropa de choque, tira ali o pessoal. Ele vai lá e tira, porque ele tem poder. Mas, pronto, esse mesmo exemplo. Não sei se é possível acontecer, mas vou dar um exemplo. Né? Invadindo o terreno. Aí o pessoal está lá e não quer sair. Aí o governador, o prefeito vai lá e manda a tropa de choque tirar. Ele usou o poder para tirar.
Mas se ele vai lá e argumenta e ele tem respeito, eu estou falando de forma bem hipotética, né? E convence o pessoal só é por causa do argumento, eles vão poder como autoridade. Não acontece na negociação, né? Vai lá conversar com o povo. Por exemplo, já vi situações de que a população fechou a BR e aí o prefeito foi lá, conversou, viu qual era a demanda daquela sociedade, tal. Vamos ver que é um meio termo, é ajustar. Isso para mim é autoridade. Isso ele demonstrou autoridade. Entendeu? É o consentimento. É quando o outro cede, porque reconhece que alguém tem autoridade. Não, ele reconhece de alguma forma que precisa lhe atender. Existe algo consensual. Deu para entender ou não? Uhum. Né? Espero que o internauta esteja entendendo. Na autoridade, você também faz o que o outro quer, mas porque você se convenceu. Você anuiu, você concordou. O poder unicamente não. O poder, através unicamente do poder, a pessoa pode fazer você sair, mesmo sem você concordar, mesmo sem você anuir. Isso aí. O senhor vai querer responder a minha pergunta ainda? Não. Porque o senhor já falou que é autoridade. Minha pergunta seria sobre autoridade. Mas aí vai ser, ele vai melhorar. A pergunta é essa, o que é autoridade? Na perspectiva, lógico, da ciência política que a gente está estudando. Então é isso, eu já respondi pelo que ele acabou de dizer. A autoridade é o poder qualificado. O poder, vamos repetir aqui, né? O que é o poder? A capacidade de você fazer valer a sua vontade. O que é autoridade? É a capacidade de você fazer a sua vontade com o consentimento de quem se submete. Então, para ele não entrar já na próxima pergunta, né? Eu vou me antecipar aqui, porque tá jeito. Se deixar, ele já vai. É porque eu vou pelo livro, né? Aqui tá tudo aí, vai. E já que estamos falando de autoridade, pastor, certo. Fique agora conectado aí que ele vai complementar aí. Já falou um pouquinho, né, sobre autoridade, mas eu queria que o senhor me desse agora a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade e autoritarismo. Então, fique ligado aí agora. Vamos lá. Como já foi falado, né? Autoridade existe o consentimento. É algo legítimo. No autoritarismo, além de não existir o consentimento, os meios utilizados para se fazer valer a vontade de quem usa a autoridade extrapola do legal, extrapola do razoável, do proporcional. Então, diferente da autoridade, que se baseia na obediência pelo respeito, o autoritarismo refere-se ao uso da força, medidas descabidas e desproporcionais, falta de diálogo, né? É isso. Acho que para não render muito, né? Porque quanto mais conciso, fica melhor para o internauta entender. Então, na autoridade, existe o consentimento. No autoritarismo, é feito sem o consentimento, mas de forma desrespeitosa. Porque vejam só, não é que tudo tem que ser feito na base do diálogo. Eu dei o exemplo da construção de uma ponte. Tem vezes que a pessoa não quer, mas tem que ir, porque é a coletividade que tem que ser atendida, mesmo que alguém se sinta incomodado. Então, mas isso é poder, não é autoritarismo. Está entendendo a diferença, internauta? É o poder coercitivo. Gostei, doutor. É o poder coercitivo que a autoridade tem. Mas no autoritarismo existe um poder por meio do desrespeito. No poder para fazer a ponte, como eu dei o exemplo, é um poder baseado na lei. No autoritarismo, infringindo a lei. Desrespeitando a lei. Né? Então, é basicamente isso. Eu gostei desse final aqui que trata como
que o autoritarismo, ele faz da intimidação sua própria arma, né? É aquilo que ele falou, né? O poder coercitivo, a força, né? Não, aí é autoridade, não autoritarismo. Não, a intimidação... Não, então, deixa eu explicar. Eu sei o que você está lendo, eu li isso aí. No final. É porque o que é que acontece? O autoritarismo, então, veja, ele faz da intimidação, ele faz do medo. O autoritarismo se vale do medo. Entendeu isso, Valor? Por meio da intimidação. Então, intimidação e medo são sinônimos. Então, no autoritarismo, quem quer fazer valer a sua vontade se vale do medo ou da intimidação. Ou seja, eu lhe prejudico se você não me atender. Já o poder não se vale do medo, nem da intimidação. Se vale de uma prerrogativa que lhe foi dada legalmente de governar. É o poder. Então, uma coisa é o poder, outra coisa é a autoridade e outra coisa é o autoritarismo. Conseguiu entender? Entendi. Entendeu, Denota? Então, por hoje aí, né? A gente quer deixar aí as últimas palavras, agradecer ao pastor Manuel pelas explanações, né? Por quanto a gente aprendeu nessa edição. E agradeço aqui também meu amigo Manassés. Passa a bola aí para ele. Neste primeiro episódio, eu acredito que deu para a gente perceber um pouco do que nós vamos tratar aí durante alguns meses. Falamos aqui sobre diversas características e fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, como é o caso da política e politicagem, foi feita essa diferenciação. E o que nós queremos é que vocês continuem nos acompanhem, se interessem, e aqueles que já se interessam, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vamos deixar as nossas redes sociais também para que vocês possam nos seguir, nos acompanhar, porque nós queremos fazer a diferença, né? Como foi dito no início, estamos nos propondo a isso. Então, agradecemos mais uma vez ao pastor, Dr. Messias, pelas suas explicações. Agradeço também a Lucivaldo, que foi aqui meu companheiro, e passo a palavra para o pastor Messias. Eu agradeço aí a participação e grande colaboração do Lucivaldo, do Manassés, e o que eu estou achando legal, acho que você pode perceber, é que ambos lemos alguma coisa. Porque é horrível. Eu não quero iniciar algo, nós não quisemos e nem queremos apresentar algo com base em achismos. Bom, então nós estamos pesquisando, levando a sério. Aqui não existe nenhum cientista político, mas também não existe alguém que venha com a falsa humildade de dizer que se você ler um livro, parar para interpretar, você não sabe explicar o que está contido no livro. Então, nos acompanhe, tenha interesse de aprender, leia o livro. E caso você não leia um livro, que eu já indiquei, e eu quero indicar novamente, né, Os Clássicos da Política 1, de Francisco Vefort, e o outro é o Ciência Política, e os autores são Guilherme Sandoval Góes ou Marcelo Machado Lima, estão disponíveis. Se quiser o livro, se você ler o livro, não estiver disponível, de hoje a 8, certinho? Próxima terça, estaremos de volta para dar sequência em 6 meses, mais para dar 7 meses. É como se você tivesse lido todo o livro, que estaremos passando explicações exatamente com base no livro. Então não perca, você será devidamente formado. Obrigado por nos acompanhar, que Deus lhe abençoe. Queremos produzir mudanças, nós acreditamos no poder do Evangelho de Cristo, também através da política. Não queremos ser politiqueiros, estamos nos esforçando para entender a política, passar para você e juntos tentarmos apresentar e ao mesmo tempo interferir, interferir mesmo a palavra é essa, seja uma política municipal, estadual, nacional. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Eu passei a gostar, espero que você também goste, desde quando não seja politicagem, e sim política. Até
Até a próxima e Deus lhe abençoe.